Boa noite, gente. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui conversando com você sobre doutrina espírita. Pedir aos espíritos que nos auxiliem, que nos iluminem a nossa mensagem, que faça com que possamos transmitir com a maior simplicidade possível o assunto que nos lançaram como desafio, que é a auto-obsessão. A auto-obsessão é um assunto já muito antigo dentro dos estudos da doutrina espírita, desde o início da codificação, quando Allan Kardec se reunia com vários médiuns e recebia as mensagens daquele grupo de espíritos que se propuseram, juntamente com ele, a passar a segunda parte dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Como Jesus havia nos prometido: vos mandarei um Consolador. E veio o nosso irmão aceitando a proposta de trabalho para codificar essa mensagem, esse complemento consolador que foi a codificação do Espiritismo, da doutrina espírita. O assunto que vamos tratar essa noite, ele revela aspectos muito interessantes do nosso dia a dia. Nós vivemos cercados de energias, vivemos cercados de espíritos que nos levam e nos observam a achar a nossa própria realidade. Tanto aqueles espíritos que nós achamos que são iluminados ou não tão iluminados e que nós muitas vezes denominamos de obsessores, têm o seu papel importante no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso crescimento espiritual. Ninguém está conosco por acaso. Nem os bons e nem os ruins. A auto-obsessão, como a própria expressão já diz, é uma força que nasce dentro de nós. É uma energia que nós mesmos criamos. E ela está ligada com a obsessão e com a mediunidade. Há uma ligação, um liame muito fino que separa a obsessão da auto-obsessão e da mediunidade. Eu escutei muitos palestrantes falarem muitas coisas sobre a auto-obsessão, principalmente a razão psicológica da auto-obsessão, os efeitos psíquicos e psicológicos que a auto-obsessão cria sobre nós. Eu, infelizmente, não sou psicólogo. Não vou conseguir usar termos da escola de psicologia
nem da escola de psiquiatria para explicar, no meu entendimento e com o conhecimento que eu tenho desses anos dentro da doutrina espírita, sobre a autoobsessão. Mas vou procurar ser bem claro. Eu fiz algumas anotações. A minha cabeça já não está mais como antigamente. Antigamente eu fazia as anotações, lia, gravava e automaticamente elas iam saindo do meu arquivo cerebral. Mas hoje em dia já não consigo mais fazer isso. Algumas anotações escapam, eu esqueço de falar, e às vezes muito importantes para que a gente diga. Para nós avaliarmos a autoobsessão, nós temos que ligar à obsessão, aos sintomas da obsessão. A autoobsessão é uma obsessão de si mesmo. Então eu linkei aqui 11 questões que nós podemos analisar como sinais claros que você está vivendo uma autoobsessão. Primeiro sinal evidente: irritação constante. Você já acorda irritado, já acorda nervoso, já acorda brigando consigo mesmo e com todos aqueles que te cercam. Se o cachorro estiver dormindo no tapetinho beirando a sua cama, você vai levantar e vai dar um chute nele. Porque você já acorda com raiva de ter acordado. Isso é um sinal preocupante. É um sinal de autoobsessão. Um segundo sinal é a suscetibilidade ferida. Aquelas pessoas que por qualquer coisa se sentem humilhadas, vitimizadas, são as grandes vítimas. Você não pode falar nada para aquela pessoa que ela vai se sentir ofendida, você o humilhou. Ela é a grande vítima, por que você a persegue? Ela vai até perguntar para você, por que você não gosta de mim? Por que você me persegue? E se você se sente assim, é um sinal de autoobsessão. Terceiro sinal são os pensamentos de revide. Vingança, rancor, mágoa, conservar ofensas, guardar as ofensas, fingir que perdoou. Eu costumo dizer, as pessoas fingem que perdoam. Não, você me perdoa? Sim, te perdoo. Você está chateado comigo? Não estou chateado, mas não quero falar com você. Não estou com vontade de falar com você. Se você me vê, finge que não me viu. Se nós nos encontrarmos na rua, atravesse do outro lado, porque eu não quero olhar para a sua cara, mas eu te perdoo. Você acha que isso é perdão? Então as pessoas vivem se enganando, dizendo que não estão magoadas, que perdoaram, que não são vingativas e na primeira oportunidade vão se vingar, sim. Vão responder, vão ser venenosos na palavra, vão dar uma espetada numa oração, numa expressão, num olhar. Isso é um sinal de autoobsessão. O quarto item, e muito interessante esse item, que a gente costuma falar muito, às vezes eu converso muito com o pessoal, quando
eu faço tenho algumas conversas em alguns centros em que eu faço palestra, é a dificuldade que você tem de concentração, principalmente em textos ou em páginas edificantes. Sabe aquela página, aquele texto que você começa a ler e você dorme? Te dá um sono, você perde a atenção. É bom a gente lembrar, para quem não sabe, que existem espíritos não muito evoluídos, que não têm um padrão muito elevado, mas que sabem trabalhar como ninguém com hipnose. E eles fazem o amigo que está ligado a eles, para que ele não receba a página edificante, para que ele não se renove, para que ele não crie melhores ideias, melhores hábitos. Ele hipnotiza mesmo. E a pessoa dorme. Em palestras, principalmente. Você começa a conversar em palestras, a falar com as pessoas em palestras, às vezes o assunto é até interessante, está todo mundo ali ligado, mas sempre tem 2 ou 3 dormindo. E os amigos que os acompanharam até o centro estão lá fora, fazendo uma mente firme, forte, ligada ao pensamento e hipnotizando o nosso querido irmão, que está lá dentro tentando receber uma mensagem que possa o modificar e quebrar este link, porque a auto-obsessão abre várias janelas. Abre várias janelas. E é por essas janelas, por esses buracos, que a gente começa a receber esses nossos irmãozinhos, que muitas vezes querem nos prejudicar, são inimigos no passado, ou nem nos conheceram, mas têm os mesmos hábitos que a gente, se identificaram com os nossos hábitos, com os nossos pensamentos, nos acharam gente boa, gente bacana, é com esse aqui mesmo que eu vou ficar. E eles entram dentro dessas janelas que nós mesmos abrimos com o trabalho da auto-obsessão. O quinto item: falta de ambiente íntimo para orar. Parece meio piegas isso, né? Aliás, tem algumas coisas que eu falo dentro da doutrina espírita, às vezes até na casa em que eu trabalho, às vezes em algumas palestras, em algumas conversas, que eu vejo as pessoas me acharem tão piegas. E eu sei que é falta de conhecimento realmente profundo da doutrina espírita. Quando nós caminhávamos em tenra idade, que eu visitava o Chico Xavier, né, eu me encontrava muito com o Geraldinho, que até hoje fala, tem até um canal no YouTube, o Geraldinho, me encontrava muito com o Geraldinho, meu Uberaba. E daquelas conversas íntimas, eu infelizmente só consegui pegar 3 de toda a minha vida que eu passei visitando o Uberaba e Chico Xavier. Eu infelizmente só consegui pegar 3 conversas íntimas. Essas conversas íntimas com o Chico, sem estar no centro espírita, na casa dele, no jardim, sentado ali na sala, ou na varanda, ou no quintal, perto das roseiras ali, ou no próprio abacateiro. Eu só fui uma vez no abacateiro, lá no sítio. Era de um profundo ensinamento, porque a gente ficava livre a fazer perguntas. E ele sempre nos falava
Cuidado com aqueles que acham que conhecem a doutrina espírita. Porque vai chegar uma hora que eles vão achar que você não sabe nada. Apesar de você estudar a codificação, apesar de você compreender as mensagens todas que recebe dos teus mentores e dos teus amigos espirituais, eles vão achar que a doutrina espírita precisa de modernidade. E esqueceram que o irmão, ele dizia, o irmão Allan Kardec, sabiamente, deixou a resposta para eles entre linhas, que o espiritismo sempre caminharia lado a lado com a ciência. E o dia que a ciência negasse a resposta de alguma pergunta da codificação da doutrina espírita, a doutrina espírita era perfeitamente capaz de eliminar a resposta e abraçar o conceito da ciência. Então, quando a gente fala em ambiente íntimo para orar, as pessoas acham que nós estamos levando a parte evangélica, que o espiritismo, que a gente só fala da parte evangélica, que a gente não conhece ciência. E se você não conhecer filosofia, se você não conhecer ciência, e se você não conhecer a parte religiosa, que o espiritismo é uma doutrina cristã, porque abraça a figura do evangelho ministrado por Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, como dizia o Chico Xavier. A gente escuta hoje tanta gente falar do Chico Xavier, como se as pessoas conhecessem o Chico. Nossa, o Chico era maravilhoso. O Chico era uma pessoa maravilhosa, tinha um coração que não cabia dentro dele, isso é verdade, mas ele era disciplinador. Se ele visse você fazendo alguma coisa errada, ele falava na sua cara que você estava fazendo coisa errada e que você não estava caminhando dentro da doutrina espírita. E ele falou isso muitas vezes para o Divaldo Franco. Quem não sabe a história, eles ficaram até muito tempo sem conversar. E ele falava isso para o Valdo Vieira também, que ajudou ele em muitas psicografias. Então esse ponto do ambiente íntimo para orar, para você ter serenidade, para você ir para o seu interior, para você conversar com Deus, com Jesus, com os Espíritos, uma oração, um estudo de si mesmo, é muito importante para o bloqueio da autoobsessão. Não é coisa de carola, não. É muito importante isso dentro da doutrina espírita. Para quem é cristão espírita. Agora, existem muitos espiritualistas espíritas que dizem que são espíritas, mas são espiritualistas. Não são cristãos. Acham que o espiritismo pode viver sem Allan Kardec e sem Jesus. E não pode. Porque isso não é espiritismo. Então esse assunto é um assunto muito sério, porque nós vemos muitos médiuns, a grande maioria dos médiuns, e eu sou testemunha disso, porque já trabalhei em muitas câmaras de desobsessão, nós vemos muitos médiuns auto-obsessivos. Auto-obsessivos. E já vi muitos médiuns tomar pito dentro de câmaras de desobsessão, porque não tinham a capacidade de estar ali, porque não tinham feito a sua reforma íntima. E reforma íntima, gente, não é deixar de comer carne, não é virar vegetariano, não é deixar de falar mal desse ou daquele. É deixar de pensar mal. É mudar o seu pensamento. O seu padrão vibratório mental. Porque a autoobsessão
é uma perturbação mental, íntima sua. É isso que você tem que doutrinar, conhecer, descobrir quem você é. E é nesses momentos íntimos que você consegue descobrir as suas mazelas. E ninguém gosta de conhecer as suas mazelas. Ninguém gosta de descobrir quem é realmente. Quando você olha no espelho e saber realmente quem está ali, refletido ali no espelho. Ninguém gosta de saber. E foge. Aí os problemas vêm lá na frente. As patologias vêm lá na frente. Um outro sintoma também é o sexto sintoma, o sexto item, é pesadelos recorrentes. Tem pessoas que sonham com perseguição, sonham com cenas traumáticas, assassinatos, mortes constantemente. É um sinal de autoobsessão. É um sinal de autoobsessão. Você está ali vivendo um filme muitas vezes de si mesmo. O sétimo item, críticas sistemáticas aos outros. Ai, como a gente gosta de falar dos outros. Como a gente gosta de criticar os outros. Né? Ah, fulano faz isso, fulano faz aquilo. E a gente muitas vezes fala até pessoalmente, a pessoa até diminui a autoestima da pessoa. Como a gente gosta de fazer isso? Diminuir a autoestima dos outros. Meu Deus do céu. E os espíritos, né, que você abriu as janelas, que estão ali te ajudando a alimentar a tua autoobsessão, né, porque a obsessão e a autoobsessão estão ligadas juntos, eu já falei. Né? Nós somos a massa. Para quem gosta de cozinhar, quem gosta de fazer pão, massa, nós somos a massa. E o espírito obsessor é o fermento. Então, se nós fizermos uma massa digna para ele, ele vai fazer a massa crescer ruim. Agora, nós podemos fazer uma massa boa. E o espírito bom também é fermento. Faz a massa crescer boa. Escolha qual é a massa que você quer ofertar ao espírito que vai te trazer o fermento. Um fermento ruim ou um fermento bom? Então tudo está conosco. Está dentro de nós. Mais de 80% das nossas obsessões são criadas por nós mesmos. Nós mesmos criamos através da autoobsessão, através do que pensamos, do que irradiamos do nosso espírito e do nosso coração. Um outro item, o oitavo item, é o excessivo medo da morte. Tem gente que tem pavor de morrer. Síndrome de pânico. Né? Isso tudo são passados por esses nossos irmãozinhos que trazem o fermento ruim para a nossa massa. A massa que nós criamos. Então, síndrome de pânico, excesso de isso é um sinal de autoobsessão. Principalmente síndrome de pânico. Isso precisa ser vigiado. Nono item. Desculpe, gente. Instabilidade no trabalho. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que não para em emprego. Tem gente que não para em emprego. E o problema não é ele. Impressionante. Não me adaptei. Não, meu chefe me persegue. Eu não me adaptei com aquele ambiente. Só tem gente invejosa. Só tem isso, só tem aquilo. O pior serviço sempre é o meu. E na formação cultural também. É um sinal de autoobsessão. Aquele cara que não se ajeita com nada. Né?
entra na faculdade de medicina, faz até a metade, depois muda para direito, aí se forma em direito, mas não gostou, aí depois vai para jornalismo, de jornalismo vai para engenheiro químico e não se adapta com nada. Ele não consegue se fixar culturalmente com nada. Também é uma instabilidade emocional, é uma auto-obsessão. É uma auto-obsessão. O 10º item é o pessimismo frequente. Tem gente que, meu Deus do céu, tudo para ela não vai dar certo. Tudo para ela é ruim. Nada tem conserto. O mundo acabou. Imagina eles vivendo nessa pandemia. O mundo acabou. Eu tenho um conhecido que não sai de casa já há 3 meses. Quando ele recebe as encomendas na portaria do prédio, ele desce todo paramentado, de máscara, com aquela proteção visual plástica, de luva até aqui, né? Aquela luva no sapato, né? Tem aquela proteção de sapato. Ele desce até a portaria, pega a encomenda, quando ele sobe, ele tira toda a roupa, lava e toma banho. Imagina uma situação dessa. O que passa na mente de uma pessoa dessa? Vejam, meus amigos, que tristeza. Isso é uma tristeza. E o último item é o espírito em constantemente sobressalto, achando que qualquer coisa vai acontecer, qualquer momento vai acontecer uma tragédia. Qualquer momento, não sei, eu sinto. Sabe, tem uma coisa aqui dentro de mim, vai acontecer alguma coisa. Não é possível. Eu estou sentindo, mas já faz dias que eu estou assim. É um sinal também de auto-obsessão. Nós ficaremos aqui, gente, falando deveras. Falando, já o nosso tempo já está acabando. Só para vocês sentirem coisas do dia a dia, que é um sinal claro de auto-obsessão. E essa influência mental negativa do indivíduo sobre ele mesmo, que a auto-obsessão é isso, tem um antídoto. Reforma íntima. Refazimento. Autoconfiança, sem orgulho. Fé inabalável. Fé inabalável. Conhecer Deus. Porque ninguém tem fé numa pessoa que não conhece. E a nossa fé é tênue, é frágil, porque nós não conhecemos Deus. Porque a partir que vamos conhecer Deus, aí vamos ter fé. Aí vamos entender que nada acontece sem a autorização dele. Que nada acontece sem a autorização dele através do nosso amigo governador do planeta chamado Jesus Cristo. E qualquer coisa que venha, vou ser piegas de dor, para muita gente eu vou ser piegas. Qualquer coisa que venha sem citar Jesus, pula fora. Porque o nosso modelo, o nosso caminho é Jesus. Não existe. Você precisa de uma planta para fazer a reforma íntima. O seu refazimento interior precisa de uma planta, é um projeto. Você não dá um estalo de dedo e fica bonzinho, vira anjo. Você precisa de um projeto, precisa de um estalo de dedo, não adianta, é um projeto. E você precisa ter um molde. Você precisa ter uma planta. E essa planta é Jesus. Ele é o modelo. É por isso que ele veio. A última vez agora. É por isso que ele deixou todas essas coisas para nós. Tudo isso que eu falei não está em nenhum livro de psicologia moderno. Em nenhum livro de psiquiatria moderno. Está num dos maiores livros atualíssimos e que deveria ser o livro de cabeceira de todo mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo.
ou o Evangelho segundo Jesus. Esse é o livro que você vai reconhecer as suas personalidades. Elas existem. Estão citadas na obra de André Luiz as personalidades que mudaram de nome. Nós hoje somos os enfermeiros e os médicos das nossas personalidades anteriores, que muitas vezes nos obsediam. As personalidades que nós já tivemos das outras encarnações também nos obsediam. E hoje essa nossa encarnação é de médico e de enfermeiro das nossas outras personalidades. E que nós temos que trabalhar isso. Porque as outras personalidades dependem do que fazemos hoje para curá-las. E em vários livros, e eu já presenciei pessoas recebendo obsessores que não eram espíritos nenhum, eram as outras personalidades delas. Animismo, puro animismo. Só que mudaram de nome hoje. Mas a doutrina explica isso desde que foi codificada. E nas obras de André Luiz e de Valdo Franco existem casos de personalidades que afloram no momento da desobsessão e que precisam de médico e enfermeiro dessa, que somos nós, dessa encarnação. Então pensemos nisso. Pensemos, eu fiz uma anotação final de uma conversa que tivemos há muito tempo com o Chico, e ele deixou uma frase que eu na época não marquei direito, só gravei, mas depois apareceu num livro essa frase. Não sei quem teve a sábia memória de guardar. E para resumir a nossa conversa, nós vamos ficar assim. O que é inimigo? O que é obsessor? O que é auto-obsessor? Sou eu mesmo. Minha consciência, meu ego, meu apego, meus ódios, eles são os meus inimigos, são os meus obsessores, é a minha auto-obsessão. Aí está realmente o meu inimigo, o meu obsessor, a minha auto-obsessão. Chico Xavier. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos. E se continuarem me dando oportunidade, estarei aqui para conversar com vocês sobre o Espiritismo no nosso dia a dia. Um forte abraço a todos.